Atenção, emissoras Ticom Brasil para o toque 5 segundos. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. O nosso encontro já vai começar, mas antes, me dá só um minutinho, quero te passar 2 recados importantes para que sua experiência seja leve, segura e acolhedora. Primeiro recado, segurança digital. Durante o evento, você pode receber mensagens da nossa equipe com lembretes, links ou apoio. Mas como a internet tem de tudo, não podemos dar mole. Criamos um jeito simples de você saber se está falando com a gente de verdade, com nossa equipe mesmo. Se alguém entrar em contato com você em nome do Mestre Iê ou Ticom Brasil, é só acessar o site ticombrasil.com/verificador. Coloca lá o número que está te mandando mensagem e veja se é oficial. Se for, você vai confirmar direitinho aqui na tela. Se não for, pode ignorar com tranquilidade e avisa a nossa equipe, tá bom? Lembrando que nós não pedimos dados bancários ou qualquer informação sensível e pessoal. E também não vou pedir para fazer nenhum chamado de vídeo com vocês. E agora um recado sobre seu corpo e a sua saúde. Durante as práticas, nós vamos fazer vários exercícios incríveis. Mas lembrando sempre, respeite seus limites. Se precisar, senta, pausa, fazer no seu tempo, toma uma água e descansa. Você está num espaço seguro. Com atenção, cuidado e constância, o Ticom vai te mostrar que a saúde pode ser cultivada um movimento de cada vez. Agora sim, respira fundo, acomode-se, o nosso encontro já vai começar. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo e vendo? Hoje é 16 de dezembro, terça-feira, estou ao vivo aqui no meu escritório para falar com vocês. Como vocês estão? Comenta aqui no bate-papo para eu saber se estão me ouvindo. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, dores, insônia, como tudo isso pode afetar a sua saúde física, não só mental, né? Estão me ouvindo? Se você está me ouvindo, me disse de onde você está me ouvindo e me vendo. Eu quero saber, a turma aqui, a localização de vocês. Eu estou daqui de São Paulo, né? Na verdade, sou da China, né? Vocês sabem. Eu estou aqui em São Paulo. Deixa eu ver. A Dirce, de Goiânia. Ana Maria Batista de Jesus, de Salvador, Bahia. Legal, legal. Salvador, Nordeste. Que mais? Raquel Santos, de Rio de Janeiro. Maria Beatriz, de Porto Alegre. Yolanda Souza, de São Paulo. Alice Braga, de São Paulo. Regina Marques Silvia, de Barra de Piraí, Rio de Janeiro. Lourdes, São Paulo. Sandra Rosa, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Rosimeire, São José dos Campos, deixa eu ver. Cícera Maria da Silva, de Parque São Domingos, São Paulo. Sandra Carmo, de Minas Gerais. Ivone, São Paulo, ótimo. Alguém de fora? De fora do Brasil? Andréa Gasti, Wanshahao. Gente de Cotia, Barretos, boa noite, pessoal. Regina Roble, de Portugal, ótimo. Gente da Europa, tá de madrugada aí já, né? Então, pessoal, bem-vindos à nossa live. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade na visão da medicina chinesa. E mais tarde eu vou chamar a nossa convidada, a Carol Nogueira, que trabalha com a autoimagem, desenvolvimento pessoal. Uma nossa convidada hoje para falar sobre a ansiedade, dores, insônia, como tudo isso afeta o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Vamos começar. Quero saber de vocês, alguém aqui vive com ansiedade? Alguém identificou como ansiedade na sua vida algo sintomático? Fala para mim, fala para eu saber. Porque, para mim, a ansiedade é o novo mal, né, do século XXI. Claro, antigamente as pessoas tinham ansiedade, mas hoje em dia tá muito exacerbado, né? Nossa, caramba, deixa eu ver. Espera um pouquinho.
Ó, Regina, Cícera, Raquel, Sandra, Maria Helena, todo mundo falou que tem. Tá. Por que hoje em dia nós temos mais ansiedade? Porque redes sociais, internet, trazendo as notícias mais rápido que nunca. Antigamente é televisão, rádio, né? Hoje em dia tem redes sociais, as notícias chegam, política, desastre natural, violência, tudo isso chega, e também pressão de trabalho, parece que sempre alguma coisa vai acontecer, a gente não sabe, fica com medo de sair, medo de fazer as coisas. Então isso é normal, tá? Como medicina chinesa enxerga a ansiedade? Primeiro, para a medicina chinesa, a ansiedade é uma doença, um sintoma, né? São sintomas emocionais e mentais que depois desencadeia no nosso físico, tá? Muitas vezes a ansiedade em excesso acaba se transformando em insônia. Por isso a ansiedade e a insônia estão em par, sempre estão juntos. Sara, hello, tudo bem, Sara? Então, com o tempo, ele afeta físico. Antigamente, a ansiedade nos ajudava, né? Eu falava sempre para vocês nos lives que a ansiedade ajudava a gente. Na época da Idade das Pedras, quando nós os homens, né, saíam para caçar mamute, caçar búfalo com arco e flecha, tem aquela ansiedade, né, de encontrar uma fera, um bicho que pode matar ele. Então ele fica preparado. A ansiedade, antigamente, junto com a adrenalina, né, ajudava as pessoas a se proteger, caçar, sobreviver. E hoje em dia, Estela, Patrícia, tudo bem? E era um mecanismo de defesa, porque a ansiedade pode gerar, né, palpitação de coração, injeta adrenalina no nosso sangue através das nossas glândulas, e você fica mais ágil para reagir com perigos físicos. E hoje em dia, nosso corpo continua com esse mecanismo, mas acaba reagindo, fazendo essa mesma reação através de perigos invisíveis, imaginários e muitas vezes também são reais. O que acontece? No trabalho ou na vida, você fica ansioso com uma coisa que pode acontecer ou com uma coisa que vai acontecer, você fica ansioso para uma festa, ansioso para uma prova, para um desafio, para uma viagem, ou ansioso simplesmente por não saber o que vai acontecer amanhã. Isso afeta nosso corpo, desgasta a nossa energia internamente, porque a ansiedade também gera o que nós chamamos de preocupação, pré-ocupação, ocupar previamente, principalmente mentalmente, daquilo que pode vir a acontecer ou não. Nosso cérebro é uma máquina muito, muito poderosa e consome muita energia. E com excesso de pensamento, preocupação gerada pela ansiedade, nós gastamos uma boa parte de energia só pensando, e pior, às vezes pensando nas coisas que nem vai acontecer. Então, se você souber gerenciar a sua emoção, saber dosar a ansiedade ou controlar, dominar essa ansiedade sua, viver mais zen, mais em paz, literalmente você vai economizar mais energia. Você vai poupar a parte da desgaste energética. Mas também, né, um pouquinho de ansiedade é bom. Se você não tiver ansiedade, aquele ansiedade no sentido de perspectiva do futuro, sabe? Nossa, ano que vem eu vou fazer aquela viagem, ou ano que vem eu vou aprender tal coisa, ou vou fazer isso, depois vou fazer isso. Nossa, que bom, a vida é cheia de possibilidade. Esse tipo de ansiedade é bom. Você tem perspectiva de vida. Agora, a ansiedade de ficar com medo, preocupado o dia inteiro, toda hora, gastando energia na cabeça, isso só vai te consumir por dentro. E quando a sua energia é consumida por dentro, você perde aquela paz. E você não vai conseguir dormir direito, fica com dores, pressão, parece que carrega o mundo nas costas, e assim você passa a vida inteira sem poder aproveitar. Tá? No final desse live, eu vou apresentar algumas coisas que pode tirar um pouquinho a ansiedade, algumas técnicas que podem tirar a sua ansiedade.
não de Qigong, tá? Também, claro, tem técnica do meu método que alivia a ansiedade, mas existem outras técnicas mentais que nós podemos fazer para sentir menos ansiedade, tá? E só para finalizar a minha parte, a ansiedade na medicina chinesa pode ser visto por várias formas, tá? Existem vários tipos de ansiedade. Primeira, ansiedade pela estagnação de energia do fígado. O fígado fica estagnado, sobe o fogo para a cabeça e no coração também, você fica pensando, um turbilhão de pensamentos e emoções internas contido pelo seu corpo, né, como se fosse uma panela de pressão. Esse tipo de ansiedade normalmente gera pressão alta, insônia, agitação e irritabilidade. Aí o outro tipo de ansiedade que é causado pela deficiência de energia, principalmente do baço e pâncreas e dos rins. Esse tipo de ansiedade é aquela ansiedade cansada, que já consumiu você por dentro. Normalmente o tipo 1 evolui para tipo 2. Você fica lá desgastada, cansada, não tem energia, não consegue dormir e dormindo mal você acorda mais irritada ainda, com mais ansiedade. É aquela ansiedade que já consumiu uma boa parte de energia. Claro, tudo isso tem solução, dá para se cuidar, dá para você observar e corrigir, ainda dá tempo, tá? Para isso, ano que vem eu vou começar a trabalhar nesse assunto, eu vou lançar alguns protocolos específicos para tratar esse sintoma de ansiedade e insônia, e se você tiver interesse, só se inscrever nessa lista, esse formulário que eu vou mandar aqui no bate-papo agora, se inscreve nesse formulário aqui de interesse, só para eu saber que se você quer. Então, preenche esse formulário, entra na nossa lista de espera. Quando eu lançar o protocolo contra insônia e ansiedade, você vai ser a primeira a ficar sabendo, tá bom? É só um link para você se inscrever e ficar por dentro, tá? Não tem muita coisa. Não tem muito segredo, aliás. Só se inscreve agora nessa lista, entra no grupo de interessados, tá? Ano que vem nós voltamos a falar sobre isso. E agora, eu já falei bastante, né? Eu vou chamar a nossa convidada, a Carol Nogueira, que atuou há mais de 17 anos com a autoimagem e desenvolvimento pessoal, que auxiliou as pessoas a encontrar seus pontos cegos, equilibrando a mente e as emoções para uma vida com mais clareza, direcionamento e leveza. Ela vai falar para a gente como a ansiedade afeta a nossa vida e como a gente pode fazer para melhorar, né, Carol? Tudo bem? Exatamente, tudo bom, mestre? Boa noite, pessoal, tudo bom? Tem bastante gente aqui, que bacana, né? E de bastante lugar aqui do Brasil. Muito bom. Sim. Então, de fato, mestre, e você falou uma coisa que é interessante, né, em relação à ansiedade, que ela também está ligada a essa questão do medo, exatamente. Pega ali o nosso sistema límbico e é um medo muito subjetivo, inclusive, porque é um medo irreal. Não é um medo de algo que de fato ali está acontecendo. É algo da mente da pessoa. E normalmente é aquela mente que não para, é aquela mente que a todo momento está ali processando alguma coisa. Pelos meus pacientes que eu já atendi, e até por estudos, a gente consegue perceber que a maioria dos casos vem, inclusive, até da infância que a pessoa teve. Então, muitas pessoas, às vezes, com uma infância onde teve aquela infância um pouco mais controlada, onde tinha que fazer tudo certinho, tudo tinha tempo para executar. Quando a gente é criança, a gente não tem noção do relógio, a gente não sabe o que é 5 minutos, o que é meia hora. Então, quem nunca, né, ouviu em casa, arruma os brinquedos, você tem 10 minutos para arrumar seu quarto. Sim. Só que isso, em doses, assim, maiores, ouvindo, enfim, até de outras pessoas, não necessariamente dos pais, dependendo de como a criança foi absorvendo isso, o jovem foi absorvendo isso pode se desenvolver na vida adulta. Então, é como você trouxe, né? Hoje, a nossa ansiedade não é tão primitiva quanto antes, da caça, da fuga, da luta, mas nós temos outras preocupações, preocupação de boleto para pagar, preocupação com filho. Filho, netos, né? Pois é. Então, é preocupação porque está doente, inclusive. E olha só, né? Preocupação porque está doente.
a doença vem e aí você fica preocupada, fica ansiosa com a doença e aquilo acaba meio que virando como se fosse ali uma bola de neve e vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que as nossas doenças, elas vêm das nossas emoções, porque as nossas emoções, elas liberam químicas no nosso sistema endócrino. E esse sistema libera químicas nos nossos organismos. Então, né, no baço, no fígado, e isso vai desencadeando algumas doenças. Então, a gente precisa estar muito atento a nós mesmos. Eu tenho pacientes que eu trato de ansiedade, inclusive tenho até paciente que já veio com um caso de bipolaridade, mas não é bipolaridade, é ansiedade. Porque tem gente que acha que a pessoa ansiosa é aquela que fala e que não para e que a mente está a mil. Mas a ansiedade tem a calma também, né? É uma ansiedade yang e o yin, né? Exatamente. Olha, eu nunca pensei por esse lado, hein, Yang, mas é verdade. Sim. É Tem gente verdade. que eu já peguei gente com ansiedade e pressão alta, que é yang, aquele que fala tudo vermelho, e já peguei gente com ansiedade yin, que não fala nada, mas por dentro tá um turbilhão e a pessoa não fala. Então, e já nos dois casos leva a AVC. Eu conheço gente que teve AVC, aquele pessoa que fala muito, briga, esse tipo de pessoa a gente espera um AVC, né? E agora já vi gente que é vida inteira quietinho, ó. De repente tá sentado no sofá, puf, um AVC. Então tem os dois lados, os dois extremos. E você sabe que às vezes eu tenho alguns pacientes que começam a me mandar mensagem fora da sessão. E aí depois pede desculpa. Ai, Carol, desculpa, nossa, eu fiquei mandando um monte de coisa, tudo. Eu falei que eu queria sair da terapia, mas eu não quero. E eu falo para a pessoa, que bom que você mandou mensagem, que bom que você escreveu, porque você colocou para fora. O pior dos cenários é você não colocar para fora, porque aquilo vira um turbilhão e, de fato, pode virar um AVC, pode virar ali uma doença, pegar em algum órgão. Até o que eu sugiro, fica de dica aqui também para vocês, quando vir esse turbilhão, quando os pensamentos não conseguirem se organizar, escrevam. Vocês podem escrever ou até gravam um áudio no WhatsApp. Até teve um caso de uma paciente recente que aconteceu dela ficar mandando mensagem e tudo. Aí depois ela pediu desculpa durante a sessão. Eu falei, fica tranquilo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, que é a técnica que eu vou ensinar para vocês. Eu falei, se acontecer de novo, você vai escrever. Depois que você escrever, você vai desligar o aparelho, vai dar um tempo. Depois você vai ler de novo. Se você achar que você deve mandar, você manda. Se não, não. Por quê? Às vezes, só o ato de você escrever, de você colocar ali para fora e ler o que você escreveu, você já se reorganiza novamente. Porque você só precisava colocar aquela energia para fora. Aquela energia que fica ali enrustida, presa, e não é colocada para fora, vira um turbilhão ali dentro. E os pensamentos vão cada vez mais ali te consumindo, e infelizmente, muitas vezes, virando ali uma doença. Então, primeiro de tudo... Uma vez eu tive uma situação dessa, quando eu recém-casado no pandemia, o casamento traz muita mudança, né, de costumes, hábitos, aí eu comecei a ficar estressado, vários dias, estressado, aí chegou uma noite que eu não conseguia dormir, porque eu queria falar muita coisa na cara da minha esposa, você faz isso, eu ia brigar, mas eu não briguei, eu fiquei no madrugado, sentado no sofá, eu pensei, quer saber, eu vou anotar tudo, eu criei um plano, assim, ó, tem que mudar isso, dia seguinte eu falei, ó, vamos fazer isso. Aí acertou, deu certo. Que ótimo. E é muito bom isso que você fez, porque às vezes ali naquela ânsia, né, de falar, a gente fala no tom errado, fala da forma errada, e muitas vezes a gente acaba criando atrito com pessoas que a gente ama desnecessariamente. Porque realmente a gente acaba... fora, você estrutura o que você está sentindo. Muitas vezes você está sentindo uma ansiedade e você nem sabe por quê. Aí colocando para fora, você entende o que você está sentindo. Exatamente. E eu falo que a ansiedade, ela é um copo que vai enchendo, chega uma hora que não tem como. Se você não esvazia, realmente ele acaba ali transbordando cada vez mais e mais. E o que eu sempre aconselho também, observe em que momentos isso acontece, porque a gente não está o tempo todo ansioso, a não ser quem toma remédio, né, que aí precisa ficar ali controlado, que aliás, remédio, eu indico assim... caso extremíssimo, porque eu gosto muito, assim, de primeiro ir pelo caminho mais natural possível.
Então, com exercícios, com meditação, com respiração, com florais, com Qigong, enfim, que existem técnicas maravilhosas e milenares que a gente tem, que a gente pode utilizar sem colocar, porque o remédio, ele é bom, mas ele é uma química também. À medida que ele ajuda, ele também traz aqueles efeitos colaterais, e é lógico que se você tem uma prescrição do teu médico, é sim para usar, não é para deixar de tomar de forma alguma, porque existem casos que sim, até você chegar ali num estado mais controlado, existem pessoas que de fato, né, precisam. Mas se não é o teu caso, se você está percebendo que está iniciando essa ansiedade, esse turbilhão, essa agitação, busca se acalmar com as técnicas mais naturais. Então, o que eu falei, gosto muito da meditação, tem florais também, óleos essenciais, PNL, a terapia, Sim. também que dá para fazer. Então, enfim, hoje tem inúmeros recursos, né, mestre? Sim, tem estudos comprovando que exercício físico é melhor que ansiolítico antidepressivo, porque o seu corpo também produz hormônios. Você quer serotonina, dopamina, endorfina? O exercício, por exemplo, libera endorfina, te deixa alegre, né? Então, dá uma chance para seu corpo, né? Tem uma capacidade tão grande. A não ser que o seu corpo tenha uma deficiência em produção de algum hormônio, você pode usar o remédio. Porque tem tantos caminhos naturais, né? Como a Carol falou, podemos usar. Sim. Treinar Qigong, gente, 20 minutos por dia, você já vai sentir. Maravilhoso. Eu indico também, sabe o quê? Caminhada. Mas caminhada sem ouvir nada, sem celular. E de preferência sozinho. Porque a ansiedade também, sabe o que é, gente? É aquele medo de se olhar. É aquele medo de se enxergar. É aquele medo de falar, deixa eu olhar para mim, deixa eu me priorizar um pouco. Sim. E aí vocês ficam buscando coisas fora. Tem uma frase que eu gosto de usar bastante até nos meus conteúdos, que é olha para dentro. Quando a gente olha para dentro, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente encontra o nosso próprio poder, sem depender da opinião de ninguém, a vida de vocês, gente, vira ali uma chavinha que muda completamente. Então, busquem olhar mais para vocês. Os exercícios, que nem o mestre falou, são maravilhosos. Principalmente o Qigong, acho que é o que mais... Eu sinto que é o que mais, assim, se reconecta, que traz para você, não é? Sim. Ele alonga seu corpo, você traz presença através da respiração e também tira as dores físicas que te bloqueiam, né? Muito bom mesmo, um exercício completo. E é fácil, todo mundo consegue fazer. É verdade, é bem tranquilo, é fácil, são movimentos leves também, então qualquer idade pode fazer, né? Isso Sim. É muito bom. E então, o que eu recomendo, gente, foque. Tem muita coisa na cabeça. Faz uma lista, que nem o mestre falou, né? Antes de falar com a esposa, ele fez ali uma lista. Então, isso é muito bacana, definir as prioridades. Às vezes a gente fica tão preocupado com coisas que não são prioridades, são coisas inúteis. Uma das coisas que eu recomendo também, por exemplo, assistir muita notícia de tragédia. Tem uma paciente que ela falava que ela assistia o jornal de manhã na hora do almoço, antes de dormir. Eu falei, para com isso. Imagina. Eu conheço pessoas que deixam... Tem gente que tem esse costume, né? Deixa a notícia ligada o dia inteiro, vai na cozinha fazer as coisas, arruma a casa, mas deixa lá as notícias de tragédia ligadas. Exatamente. E olha só, ela mesma tinha a percepção que as notícias eram as mesmas. Ela falou, verdade, Carol, é tudo notícia repetida e só tragédia. Eu falei, então, por que você vai assistir notícia repetida? Assiste uma vez, ok, para ficar inteirada do que está acontecendo, e só. O resto do dia, coloca uma música. E olha só que bacana também, gente. Música, tomem muito cuidado com as letras das músicas que vocês escutam, porque elas têm frequências, elas falam com vocês. Então, aquelas músicas, por exemplo, de sofrência, você acha que você não sofre junto com a letra da música? A tua vibração, ó, vai lá para baixo. Ou não é, mestre? Sim. Você tem que, pelo menos, tem que ser a mais forte que a música. Senão você deixa a música te atingir.
Exatamente. Então precisa tomar muito cuidado, principalmente as redes sociais agora. Então é tanta coisa passando ali no feed. Se atentem e é uma dopaminazinha tão curtinha e aí aquilo lá vai te dando mais vontade de assistir. Quando você vê, passou 1 hora, 2 horas. E você, assim, muitas vezes, se você só ficou rolando, se você não está num perfil específico, né? Ah, não está no perfil do Mestre E, não está no meu perfil, que a gente traz conteúdo ali com relevância, se de repente você só está rolando ali mesmo, vendo propaganda, passa 2, 3 horas, e o que você fez? O que você aproveitou? Nada. Nada, você não viveu, né? Não viveu. E uma Eu vi coisa uma pesquisa, eu vi uma pesquisa muito interessante, que ainda está sendo estudado, né? Isso também traz ansiedade, porque dizem que o nosso cérebro ele foi feito para tomar por volta de 1.500 decisões por dia. Tipo, decisão de acordar, que roupa vestir, escovar dente ou não, o que comer. Cada decisão, nosso cérebro tem um limite dessa decisão. E estão estudando se cada vez que a gente rola é uma decisão. Quando mais decisão a gente toma, porque cada decisão vem com a responsabilidade e vem com a consequência. Então, a gente fica escolhendo muito dessa decisão, vai sendo gastados e a gente fica mais ansioso por causa disso. Gasta a nossa energia. E se a gente for reparar, ficar só rolando o dedo não deixa de ser também de não tomar decisão, né? Sim. A gente está meio que postergando, porque como a deriva. ansiedade não deixa de ser medo, então o medo até de tomar uma decisão. Então, por exemplo, o que você está com medo de fazer, de pensar, de tomar uma decisão que você não está fazendo e está rolando o feed? Procrastinação, né? Exatamente, exatamente. É um dos caminhos ali, dos motivos também. Tem muita gente aqui, gente, que tem ansiedade, conversa aqui com a gente. Ou conhece alguém que tem. Tem bastante. Pessoal, comenta aqui, o que da ansiedade mais te incomoda? A ansiedade tem vários sintomas, né? O que da ansiedade mais te incomoda? Para mim, o pior da ansiedade é que chega uma hora que ele desestrutura você hormonalmente por dentro, você fica com insônia. A insônia pode ser um dos maiores vilões da nossa saúde atual, porque dormindo, gente, a gente regenera os tecidos, descarrega as tensões e recupera a nossa energia. Se você tem a ansiedade ao nível de não consegue dormir, a Nair Neves falou que bruxismo é isso, é a queda de qualidade de sono. A Estela Patrícia também falou não dormir. Exatamente. Insônia é uma das maiores vilões da nossa saúde. A gente perde, a gente pula, né? A gente não consegue ter uma reparação de qualidade. Então, no dia seguinte, a gente fica com mais ansiedade, fica mais reativo, fica mais irritável. Tá vendo? Insônia, agitação mental, palpitação, compulsão alimentar. Sabe quando você não dorme bem, gente? A ansiedade não te deixa dormir bem. Quando você não dorme bem, seu corpo não recupera a energia que precisa. O que acontece? Ele busca energia em outras fontes, através da alimentação. Você não dorme bem, fica sem energia e tem que comer para ter mais energia. Eu vivi isso recentemente e eu já vivenciei isso. Então, dormindo bem... O organismo quer descansar, que é a hora de dormir, se refazer, mas tem que fazer a digestão e se refazer ao mesmo tempo. Sim. Né? Uma outra coisa, olha, vocês estão respondendo muito, bruxismo, gente, apertar aqui, é raiva, ó. Quem que vocês querem aí? Uma outra coisa, o que vocês fazem antes de dormir? Vocês assistem TV? Vocês ficam no celular? A luz não só o celular, ficar ali ocioso no celular, mas a luz do celular faz mal também. Então, a cromoterapia, inclusive, também é um dos recursos. Eu utilizo as cores há muitos anos, inclusive, tanto até na estética quanto na saúde. E ela também é um recurso maravilhoso que vocês podem utilizar, tanto na roupa quanto na luz também. E a luz da tela do celular, gente, é uma das mais prejudiciais, das mais. Você pode usar um luz verde, luz azul antes de dormir, né? Exatamente. O abajur azul. Mas quando estiver dormindo e o quarto desligado, a lâmpada, o ideal é que seja laranja. Como assim, laranja? Laranja, sabe por quê? Por conta da melatonina. O azul, aquela luz fria, para dormir, ela é ruim para a nossa pineal. Ela desperta, para dormir, né? Para dormir.
Isso no caso de luz, quando a gente está falando de luz. Então, aquele Tem laranja de lâmpada antiga, de vela. Isso, exatamente. Essa luz Inclusive, naturalmente dá um soninho, né? então, isso que eu ia falar. Inclusive, quem tiver lâmpada, assim, que é mais quente, mais amareladinha, que é bem do entardecer, o nosso entardecer. Se vocês repararem, o amanhecer, ele é mais frio, que é para despertar. É uma luz fria. Agora, a golden hour, que chamam por quê, né? Golden hour, né? Hora do ouro ali. É mais alaranjada, ela é mais amarelada. Então, é uma cor que aquece, é uma cor que ali acalma. É que a gente pensa, né? Nossa, vermelho, laranja agita. Mas, na verdade, não é por conta da cor em si, quando a gente fala de luz, mas é por conta da frequência da cor. E os nossos órgãos têm frequências também. Então, essas cores, a frequência de cada cor... Infravermelha, né? Se conecta. No caso, o infravermelho, aí para dormir, não. Aí o infravermelho é mais, né, parte terapêutica, que aí a gente realmente, né, coloca nos órgãos, que é muito bacana porque esquenta, né? É por isso que eu falo, pessoal, para vocês, melhor horário para praticar Qigong é quando o sol está nascendo, tá? Aquele claro, não totalmente claro, ou quando o sol está se pondo, né? Nem todo mundo consegue acordar cedo para ver sol se nascendo, mas sol se pondo, todo mundo consegue, né? Melhor horário para você praticar Qigong, para você dormir melhor, realmente é horário da tarde, de entardecer. E tem que ir mudando mesmo os hábitos, a rotina. Esse amanhecer é muito gostoso, vale a pena. Assim, no começo pode dar uma certa preguiça, mas, gente, depois que você vê o nascer do sol e ainda fazendo exercício, nossa, é muito bom. É muito bom. Sim. E antes de dormir, fazer um... eu tava lendo aqui também, pode ler. Para você dormir melhor, né? Para você abaixar a ansiedade, fazer uma desintoxicação antes de dormir. Parar o celular um pouco antes, tomar um chazinho quente, tomar um banho, massagear os pés, massagear o ombro. Aí, dormindo melhor, a ansiedade vai menor também. Porque a ansiedade na medicina chinesa é fogo. E dormir e descansar, você está aumentando o elemento água em você. E evitar também comer coisas pesadas, né? Carne, principalmente carne vermelha. Sim. Evitar e comer mais legumes, verduras. E mais cedo também. Pelo menos umas 2 horas antes, né? Sim. A Bia tá falando aqui, olha, que não dorme, tem bruxismo, acorda no meio da noite quando consegue dormir. E aí no dia seguinte fica acabada. Sim. Nesse caso já é típico deficiência de elemento água, né? Tem que dormir a noite inteira. Quem dorme picado, acorda meio da noite, isso é deficiência de elemento água, porque a água trabalha com repouso, descanso, aprofundar, né? A água tem profundidade. Para fortalecer o elemento água, você pode trabalhar pode usar óleo de lavanda antes de dormir, ou bolsa de água quente no lombar, fazer exercício para alongar as costas, as pernas. Tudo isso ajuda a recuperar a energia, elemento água. E se alimentar de alimentos que ajudam a produção de dopamina. Dopamina não. Serotonina, tá? Que estimula a produção de serotonina, como banana, aveia, sementes, castanhas, para ajudar, porque serotonina se transforma em melatonina no seu cérebro depois. É isso. Alimentação, exercício, respiração também, respiração profunda para acalmar seu sistema parasimpático, endócrino. Muito bom. Então, Marta falou alguma coisa? Aposentada, mesmo assim tem muitos compromissos, isso me dá ansiedade. Apesar que os compromissos são para o meu bem-estar, como hidroginástica, dançar, sair com as amigas. Tem uma questão também, vocês se planejam? Vocês têm agenda, gente? Porque assim, depender, só da cabecinha para gravar os compromissos, gente, isso gera ansiedade, porque toda hora você vai querer ficar olhando no relógio. Eu tenho tal coisa, que horas são? Será que já deu o horário? E olha só que bacana, a tecnologia chegou também para ajudar a gente. A gente tem agora calendário que a gente pode usar no celular, que avisa, tem ali a notificação. Então, isso também é um dos recursos que podem ajudar a reduzir ali a ansiedade. Sim.
A Estela Patrícia, então, se você praticar exercício antes de dormir, vai ser difícil. Se você fizer 1 ou 2 horas antes, aí tudo bem, tá? Porque depende do exercício, pode gerar endorfina, aí fica difícil de dormir mesmo. Tem uma amiga que depois de treinar Kung Fu não dorme. Mas se você treinar, por exemplo, dorme às 10, vai treinar às 6, às 7, aí tudo bem. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Uma das coisas que eu ia falar para vocês é planejamento. Porque a ansiedade, deixar tudo na cabeça, como a Carol falou, realmente deixa a gente muito ansioso, porque nosso cérebro não é perfeito. Não dá para decorar tudo. Planejar. Porque planejamento traz um chão para a gente. E planejamento, na medicina chinesa, planejamento, coloca no papel, isso é elemento terra. Porque isso deixa palpável. Elemento terra é palpável. Então, colocar o plano, esquematizar, escrever, planejar, você tem mais chão. Olhando aquilo, tudo planejado, tendo mais chão, você fica mais tranquila. Claro, nem sempre vai acontecer do jeito que a gente vai estar planejando, mas pelo menos você tem um norte. Deixar tudo à deriva do universo, assim, também não é o ideal. E ser um pouco mais flexível também, né, mestre? Porque a ansiedade também vem da questão de querer controlar tudo, querer tudo sempre ali do teu jeito. E não tem como a gente controlar tudo, gente. A gente não controla, por exemplo, o tempo. Hoje aqui já fez sol, já choveu. Eu não sei como que tá aí na cidade de vocês, mas aqui eu já tive quase as 4 estações. É assim então, mesmo. Não tem como. E a gente precisa ter paciência. Olha, que tal vocês comprarem uma plantinha? Vocês vão ver. Ou então, olha, quem nunca, quando era criança, pegou o feijãozinho, colocou ali no algodão com água e esperou o brotinho nascer e crescer? Não é de uma hora para outra. Sim. Não é. Então, a gente precisa realmente ali focar no que é importante. A ansiedade vem muito também daquela preocupação. Então, preocupação, você está ocupado por antecedência, pensando num futuro que ainda não chegou. Só que quando a tua cabeça está no futuro, você está deixando de fazer o presente, sendo que o presente vai ser responsável pelo seu futuro. Se você não faz hoje, se você não plantar hoje, não tem como você colher amanhã. Sim. Então, por isso é importante se concentrar. E eu falo aqui porque, gente, eu não sou perfeita. Eu já tive minhas crises de ansiedade, graças a Deus não muito graves, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito. Então, eu já cheguei, por exemplo, a querer fazer vários cursos ao mesmo tempo. E aí eu vi que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. Então, eu tive que parar, me planejar, falar, não, espera um pouco, o que é prioridade? O que eu tenho que estudar primeiro? O que eu tenho que estudar depois? Porque realmente nós somos humanos e nós também não podemos ficar escravos de uma coisa só. Então, dividam o tempo de vocês, tenham tempo para vocês. Essa caminhada até que eu falei para vocês fazerem sozinhas, sem fone, sabe? Ouvindo os pássaros, prestando atenção no ambiente, em você, na sua respiração, no seu corpo. Isso é muito importante, é estar presente. Sim. A gente tem o poder de colocar um objetivo no futuro, planejar para aquilo, só que só dá para executar no presente, né? Só dá para fazer um dia por vez no presente. Tem que ter expectativa, mas não querer acontecer do jeito que a gente quer. Sim, se você quer acontecer do jeito que você quer, você vai sofrer pela ansiedade. Porque... Eu falo que assim, a gente tem que sonhar. Amo. Eu falo para os meus pacientes: sonha com a tua criança, coloca no papel os teus sonhos. Ah, mas isso aqui é absurdo. Não tem problema, coloca. Depois a gente vai para o plano, a gente vê o que pode ser possível, como que pode chegar até lá, sendo realista, sabendo quanto tempo vai chegar lá. Porque às vezes a gente sonha, né, com aquele negócio no futuro e acha que, nossa, amanhã já vai ter. Sim. E não, é a plantinha. Às vezes vai demorar mais de um ano o que você quer. Então a gente tem que ser realista também com as nossas metas, com os nossos sonhos e objetivos. A meta quando você quer uma coisa, é como se você pedir para pai, né? Pai, eu quero uma bicicleta. O pai vai te dar uma bicicleta, mas como vai te dar, quando vai te dar, isso o pai sabe o que fazer, mas você pediu, ele vai te dar. Como conseguir não está muitas vezes na nossa mão, mas se você trabalhar diariamente para seu objetivo, um dia você vai conseguir. E imagina você viver uma vida inteira sabendo o que vai acontecer em cada momento. Qual que é graça também, né?
Essa ansiedade também Exatamente. traz isso, não saber o que acontecer faz parte, é boa da vida. E a gente precisa também da ansiedade, lógico, num nível saudável, mas a gente precisa dela, porque ela é o nosso mecanismo de defesa. Imagina você, por exemplo, vai atravessar a rua e você não olha para os dois lados. Então, a ansiedade, ela faz parte também, porque ela está ligada ali, a gente fala que é meio que prima até do medo, né? Que é o que nos mantém alerta ali no nosso sistema límbico. Então, ela é importante, mas de forma ali controlada. Todas as emoções têm a sua utilidade, né? A preocupação faz a gente planejar, o medo deixa a gente mais prudente, a ansiedade gera a expectativa de vida, o luto, a tristeza faz a gente valorizar a vida também. E que mais? A alegria faz a gente cultivar, aproveitar a nossa vida. As emoções estão aqui para marcar a nossa vida, basta ter eles em equilíbrio, né? Equilíbrio. Exatamente. E a vida também não é uma constante, né? A nossa vida, ela sobe, desce um pouquinho, sobe de novo, desce um pouco. Só que quando estiver descendo, você não precisa esperar chegar lá no vale, lá no fundo. Não, só entenda que isso vai passar. Uma vez que você já esteve no topo, você vai voltar de novo. Então, a vida é igual o nosso batimento cardíaco. Todo mundo aqui acredita que já tenha feito eletroencefalograma e que tem. Sim. E assim, a nossa vida, né? Com altos, baixos, e a gente vai contornando. Eu acredito que os momentos baixos também, né, que nem o mestre falou, também servem para a gente valorizar os momentos bons da nossa vida. E para a gente se auto-perceber. São as 4 estações, né? Tem 4 estações no ano, aqui em São Paulo tem 4 estações no dia, e na nossa vida também tem as 4 estações. Tudo tem a primavera, verão, inverno, outono e inverno. As coisas são cíclicas. Quando está no inverno da vida, saiba que depois vem a primavera de novo. Se você tem a paciência e confiança, isso realmente acontece. Exatamente. Olha, se vocês querem treinar a paciência, comprem uma orquídea, gente. A danadinha demora para florescer. Meu Deus. Demora. E a Carol falou da reflexão, né? Esse é o ponto que eu queria chegar no final do live. Que bom que você também já tocou esse assunto. A ansiedade muitas vezes vem do nosso medo de se encarar. Elemento água, que traz paz e reflexão, ele é o elemento que faz a gente descansar, ser mais zen, né? Mas elemento água, ele tem um custo. Água, ele reflete. Se você quiser fortalecer elemento água dentro de você, tem que praticar reflexão, meditação. E reflexão e meditação, é inevitável você lidar com o espelho. O espelho, ele vem para você se enxergar. O espelho no seu banheiro, você consegue enxergar a sua aparência física, e essa água que está dentro de você faz você enxergar quem é você por dentro. Se você conseguir acalmar um momento e enxergar quem é você por dentro, naturalmente você vai saber o que você quer. Porque se você é um peixe, você vai querer nadar. Se você é um pássaro, vai querer voar. Mas também isso vai fazer a gente encarar as nossas feras, os nossos complexos, nossos problemas, nossos defeitos. Isso não é fácil, nem todo mundo quer fazer, e tem pessoas que falam muito, sabe? Que a pessoa fala só para não escutar o silêncio. Tem a pessoa que pensa só para não encarar a ela mesma. O nosso maior desafio, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Entender você faz você ter clareza de quem você é e seus objetivos. E tendo um objetivo real de que você realmente quer, isso traz a paz. Porque você sabe exatamente o que você quer, e você tendo o seu objetivo claro, o objetivo real, latente dentro de você, o que você quer, você vai ter objetivo, e o objetivo vai te traçar um caminho. Você tendo um caminho, estando no caminho do seu objetivo real, isso traz paz. Porque não importa o objetivo, uma hora você vai chegar. Você colocou no Waze, Salvador, tá lá,
3 dias de viagem, mas você sabe que vai chegar, porque tempo, uma hora chega, tudo chega, gente, tudo chega. Basta você saber quem você é, o que você quer, e assim naturalmente surge o caminho. E aí, se você quiser ainda, você pode ter fé. Como que faz para ter fé? E o que é fé, se não acreditar naquilo que ainda não aconteceu, ou naquilo que você quer, ou naquilo que você ainda não viu, mas você acredita que vai acontecer. Aí isso já é assunto mais sutil, não vou falar sobre isso. Mas é isso que eu acredito. Muito bom. A Marta comentou aqui, olha, que ela teve síndrome do pânico. O síndrome do pânico, toque, outras doenças, enfim, vem inclusive da ansiedade. Da Não sei se ansiedade. não sei se vocês têm esse conhecimento, mas vem da ansiedade. A partir da ansiedade é que surgem esses outros, enfim, Sim. sintomas. E por isso que é importante vocês terem essa autopercepção, porque vocês pegam no comecinho, gente. Vocês não deixam ali se estender, agravar. Por isso é importante se olhar. No começo pode dar medo, vocês podem querer parar, pode querer fugir, mas é importante. É libertador. É um processo, tá? Não é da noite para o dia, mas é muito bom, é libertador, te dá coragem, te dá alegria, te dá... Até nos momentos, às vezes, que não são tão, assim, alegres, você consegue ver o porquê daquilo e você consegue encarar de uma forma mais leve também. Sim. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. São tantos mistérios nessa vida, né? Sim. E isso aqui está falando que de pessoal entender isso, saber que tudo tem propósito, isso é um prêmio. Nem todo mundo consegue ganhar esse prêmio, porque esse prêmio, ele tem um guardião, que é reflexão, é o medo de se ver. Quando você atravessa o espelho, enfrenta a sua própria imagem, você passa para esse estado de entendimento, de compreensão das razões das coisas e até de gratidão, as coisas acontecem. Mas é muito difícil. E auto-perdão também, né? Porque tem gente que... eu vejo muita gente falar, né? Principalmente quando chega assim para mim, porque eu sou feia, porque não sei o que lá, porque eu não faço nada certo. E pessoas também que escutam coisas de outras pessoas e acabam acreditando. Sim. Então, vejam com outros olhos. E não fiquem falando palavras assim, né? Eu, às vezes, até me pego, até hoje, para vocês terem ideia, como não é fácil. Né? Então, às vezes, por exemplo, sei lá, eu faço alguma coisa, sei lá, quebro um copo. Carolina, nossa, que besta. Não posso falar isso, imagina. Não sou besta, não. Você é maravilhosa, Carol. Quebrou, não tem problema. Arranja outro. Sim. Então, quando você acredita que você é feio, por exemplo, pode mudar até estrutura muscular do seu rosto e fica feio mesmo. Sim. Porque o rosto também é músculo, ele pode se programar de formas diferentes. Se você vive o dia inteiro assim, ó, você fica feio. E sem falar que aqui os neurotransmissores, aqui os nervos, eles estão, gente, olha como tá pertinho do cérebro, olha isso, é muito rápido. É muito rápido. Então, tomem cuidado como vocês se enxergam, as palavras que vocês falam. As palavras que nós falamos, elas saem do coração. Então, as palavras que você fala, se são palavras pesadas ou palavras leves, mostra como está também o teu coração, como está o teu interno, como estão os teus órgãos. Uma das coisas, inclusive, me veio agora de falar, eu converso com os meus órgãos. Vocês conversam com os órgãos de vocês? Sem brincadeira, eu converso. Eu falei com o mestre, né? Eu tava com enxaqueca esses dias, e aí comecei a conversar com o meu fígado. Fígado, me perdoa, desculpa. Porque, gente, eu comi uma gordurinha de carne que eu sabia que eu não podia, porque o meu madeira não gosta. E aí eu, desculpa, tava gostosa a gordurinha, mas me perdoa, meu fígado, minha vesícula, meu estômago, minha cabeça, perdão. E, gente, ontem eu ainda tava bem ruim. Hoje eu acordei tão diferente. Eu não tô sentindo mais nada. Mas tô controlando a alimentação também para não abusar, né? Sim. Mas olha só como o nosso corpo é sábio, gente. E as nossas células, elas entendem tudo. Elas têm vibração, elas têm frequência. A nossa voz tem frequência. Tudo aqui, né, onde a gente vive é frequência. Pensamento tem vibração, frequência.
É. A Sônia falou que conversa com as plantas, eu também converso. Sim, Às vezes eu mas vou tem tirar a estudos. plantinha da horta, eu agradeço. Tem estudo que mostra que planta responde a palavras. É Sim, isso. As plantas também têm mente, né? Vamos dizer assim. é. Sentem. É tudo através de frequência, gente, de vibração. Já aconteceu com vocês? De vocês pensarem na pessoa, a pessoa mandar mensagem para vocês, gente? É a mesma coisa. Aqui, o pessoal estava falando que... Você estava falando da ansiedade, né? E síndrome de pânico. Eu ia falar que na medicina chinesa, o síndrome de pânico, ele é o medo excessivo. Só que esse medo excessivo, ele é deficiência severa de elemento água, e a ansiedade, ele leva a isso, porque a ansiedade é fogo. Tem um fogo dentro de você que te dá atividade e brilho, e tem a água dentro de você que te dá fluidez e de repouso. Quando o fogo está muito forte, ele vai secando essa água. E nesse processo você tem a síndrome de ansiedade, e se não tratar, quando o fogo está muito forte, ele seca demais a água. Quando a água está muito ineficiente, ele inverte. O medo profundo da deficiência do elemento água começa a dominar. Aí entra um pânico dos 5 elementos, né? Que é o choro incontrolável do pulmão, palpitação excessiva do coração, ânsia de vômito do elemento terra, medo e frio, né, da elemento água, e também tremor da elemento madeira. Não deixe a ansiedade chegar num nível incontrolável e chegar no síndrome de pânico. Para isso, gente, a melhor coisa é dormir, conseguir fazer exercícios, alimentação, chás, respirações, para você conseguir dormir melhor. Você precisa prestar atenção nos sinais do seu corpo e conseguir dormir. E se você quiser, né, se você já está sentindo isso e quer fazer alguma coisa para parar de avançar, ano que vem eu vou começar o janeiro já falando sobre protocolos para você ter uma boa noite de sono, para aliviar a insônia, a ansiedade. Se você quiser ficar sabendo quando isso vai acontecer, já usa esse link que eu vou mandar aqui no bate-papo para entrar, né, para entrar na lista de espera. Essa é uma lista de espera para quem quer melhorar a insônia e a ansiedade para 2026. Sem compromisso, é só uma lista de interesse. Entra lá, preenche suas informações para eu saber que você está interessado, tá? Entra bem rapidinho, e se você já tem esse problema, saiba que ano que vem eu tenho esse compromisso com vocês de trabalhar com isso, porque eu sei, eu sou uma pessoa que dorme muito, eu gosto muito de dormir, eu sei como isso é importante. Que bom, né? Adoro. Minha Eu esposa coloco fala... já no reloginho 7, 8 horas ali. 7 eu já acho pouco, inclusive. Para mim tem que ser no mínimo 8 horas de sono. E essas horas de sono não tem preço, gente. É melhor que qualquer remédio, porque durante a noite a gente reestrutura nosso organismo, suas células se regeneram, a sua mente, o seu cérebro tira as tensões, estresses vividos no dia a dia, durante o dia. E também seu cérebro organiza os aprendizados do dia, faz você integrar os conhecimentos aprendidos no dia e desintoxica seu corpo, tira as toxinas, o fígado, né, trabalha para desintoxicar e regenera os tecidos. Então, sono é um melhor remédio de todos. Se você estiver interessado, entra na nossa lista de espera, que ano que vem eu vou começar trabalhando nesse assunto, que eu gosto muito. E olha que interessante, você falou de fígado. Quando eu durmo pouco, eu acordo com uma sensação de ressaca, como se eu tivesse bebido. Sim, é isso. Sensação de ressaca é fígado cansado. E sensação de dormir mal é a mesma coisa. Dá vertigem. Quando você dorme mal, dá tontura. Quando você tá bêbado, também dá tontura. Né? Olhos secos, olhos cansados. Às vezes Pele, até tudo muda, né? boca seca também. Não, é muito importante. Sono é o melhor remédio. Antigamente, eu fui para Egito. Lá no Egito, no templo de Ko-Ombo, ficar lá no início do rio Nilo, lá tem um templo de sono. Os sacerdotes egípcios, eles tinham lá capelas para fazer os pessoal que chega lá dormir para poder curar. Muito, muito interessante. A cromoterapia, inclusive, eles já usavam lá no Antigo Egito. Eles usavam através de pedras
Inclusive, os hospitais de cura, o céu era aberto para eles também tomarem sol, que o sol também, gente, cura tudo. O sol, assim, é uma vitamina, é uma energia que é muito boa. Ah, uma outra coisa também que eu recomendo bastante, que é o grounding, que é andar descalço na grama. Gente, é maravilhoso. A gente descarrega ali a energia, é muito bom, trabalha a parte cardiovascular, então é algo que ajuda. Ah, inclusive o Qigong dá para fazer na grama, né? Sim, dá para fazer. Já Só tomar cuidado provei. com a temperatura do chão. Ah, por conta da Frio umidade? entrando só do pé. Tá. E nem andar descalço no período, né? Da dói Sim, barriga, então. sim. A Daisy falou aqui, fica difícil da gente controlar a ansiedade dependendo do local onde você trabalha. Essas horas, gente, usa respiração profunda. Porque a respiração profunda, o nosso intestino, o pulmão, está conectado ao sistema parasimpático. Você consegue controlar de forma indireta a batida cardíaca, que dita, né, seu estado emocional. Você consegue reduzir batida cardíaca, reduzir frequência cerebral só com respiração profunda. Muito bom. E se de repente for um ambiente muito, assim, de falatório, né, de muita, assim, confusão, fone com música tranquila. Chopin, né? Nossa, eu adoro. A Sara falou, na grama e na areia. Isso, areia, terra também. Aí só Sim. fiquem atentos, essa questão da umidade Da temperatura. que o mestre falou, Dormir tudo de bom, também adoro dormir. Eu tenho o superpoder de encostar no travesseiro, já apago. Esse fala que eu tenho Eu sou superpoder. assim, às vezes, quando eu acordo no meio da noite, eu falo, ai, caramba, eu tô com insônia. Aí eu viro pro lado. A minha insônia é assim, graças a Deus. Já teve alguns dias que eu não dormi muito bem, mas aí era ou porque eu tinha comido muito, ou tinha ficado muito ali na tela. Então, olha só como isso impacta, né? Então, analisem muito bem, muito bem. Ah, ela trabalha no banco, ó. Sim. Respiração, que o mestre falou. Respiração fundo e foca de fazer uma coisa de cada vez. Nas empresas, a gente tem metas, né? Tem meta, tem que bater meta, tem tarefas. Mas, gente, você só consegue fazer uma coisa de cada vez. A melhor coisa para você bater sua meta é fazer o melhor que você pôde fazer no momento que você está fazendo. Não bateu, não conseguiu, paciência, eu dei meu melhor. Só que você não pode ficar fazendo o que você está fazendo pensando no futuro. Aí você não faz nada bem feito. Exatamente. Muito bom. Tá bom, Carol. Acho que vamos ficando por aqui. Já deu quase 1 hora de live. Vocês Olha, gostaram, gente? Vocês gostaram da Carol? É a primeira vez que a gente tá fazendo live junto. Eu vi o pessoal aqui falando que gostou de mim. Vamos lá, gente. Carol, se você puder, Coloquem de novo. Manda seu link do seu canal para eu divulgar aqui. Quem quiser seguir a Carol aqui, pode ser no Instagram e YouTube. Quem gostou da Carol, segue ela no Instagram. Eu acho que tem Instagram e no YouTube, né? Coloca aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Gente, só para vocês saberem, eu encontrei Carol aleatoriamente no evento. Ela olhou para mim assim, minha mãe segue você. A gente até gravou um vídeo lá na hora. Foi. Eu fiquei te conhecendo através da minha mãe. Ué, eu não tô conseguindo colocar aqui. Ah, achei. Não tava achando aqui o chat. Ou me manda no WhatsApp e eu mando aqui no bate-papo. Aqui, já achei que vou colocar no Instagram. Aqui, Instagram dela é Carol Nogueira, tudo junto, .cn. carolnogueira.cn. Já pega seu celular, segue a Carol, acompanha o trabalho dela. E no YouTube, você colocou, Carol? Eu tô pegando aqui o link, eu já vou colocar. É Carol Nogueira YouTube, é bem fácil também. Tá. Então, pessoal, no Instagram já segue aqui, pega seu celular, coloca carolnogueira.cn. É bem fácil, tá? Do YouTube aqui, ó. Carol Nogueira YouTube, tudo junto, né? Só digitar isso, Carol Nogueira YouTube, que vocês vão seguir, tá? Então tá bom, gente. É isso. Carol, muito obrigado. É um prazer de fazer live com você.
Obrigado por ter Eu vindo. que agradeço, mestre. Obrigada, gente. Olha, ele é simpático, super gente boa. Eu cheguei nele, eu falei, nossa, minha mãe é fã sua, por favor, tira uma foto. E aí a gente começou a conversar, então, assim, ó, tudo que vocês veem aqui é tudo de verdade, viu? Ele é simpático mesmo e... Não, é verdade, né? Porque às vezes tem gente que fala, nossa, né? Às vezes no individual é diferente. Não, mas não é, gente. Então, fora, enfim, os ensinamentos que são, assim, fenomenais. Então, eu adoro muito a MTC também, que é a medicina tradicional chinesa, os elementos, inclusive os exercícios, enfim, não tem nem o que falar também, que eu sou super adepta. Então, obrigada, mestria, pelo convite. Muito Valeu, obrigada, obrigado. pessoal. Espero que vocês tenham Até mais. gostado e que apliquem. Tchau, tchau. Isso, faça os exercícios, aplica. É. Tchau.